Boa tarde a toda a comunidade acadêmica, aos nossos alunos da Faculdade de Interação Americana. Quem fala é o professor André Cristian Dal Piccolo, professor de Filosofia e Ética. E hoje, uma grande responsabilidade, mas um enorme prazer que eu tenho de entrevistar um dos maiores intelectuais do Brasil, o professor Antônio Joaquim Severino, livre-docente pela USP, professor titular da Faculdade de Educação da USP, aposentado, professor do programa de pós-graduação da Uninove, defendeu tese sobre Emmanuel Mounier, filósofo, enfim. É com enorme satisfação que a gente inicia esse bate-papo. Boa tarde, professor. Boa tarde, André. Também da minha parte é uma satisfação muito grande receber vocês aqui da Faculdade de Interação Americana, que eu não conhecia ainda, por isso é uma satisfação. Gosto muito dessas oportunidades, aí atualmente mais possibilitada com esses recursos tecnológicos de poder gravar entrevista. Eu também me dirijo à comunidade lá acadêmica dessa faculdade, de São Bernardo, para os meus cumprimentos e para expressar a minha satisfação, então, de poder aqui trocar algumas ideias sobre a batuta do professor André, com relação aos nossos projetos educacionais. Eu estou na ativa da educação superior no Brasil, mais de 50 anos. Na verdade, esse ano estou comemorando exatos 50 anos de magistério, né? Eu comecei a dar aula em maio de 1966, na PUC de São Paulo, onde eu trabalhei por 22 anos. Né? Depois desse período, eu me transferi, fiz um concurso, fui para a Faculdade de Educação da USP e também lá trabalhei mais 20 e poucos anos. Me aposentei em 2010. Como todos sabem, na rede pública a gente tem que se aposentar, porque se não se aposentar aos 70 anos, você é aposentado compulsoriamente. Eu não queria passar por essa experiência, então um ano antes eu tomei a liberdade, tomei a iniciativa de pedir a minha aposentadoria. Então, nesses 50 anos, como eu comecei a minha vida acadêmica, universitária, justamente na década de 1960, e já quando cheguei aqui, eu estava fazendo a minha graduação, a minha formação universitária na Europa, na Bélgica, e terminei exatamente em 1964, fim de 64. Quando voltei para o Brasil, no começo de 1965, já encontrei o país sob o regime da ditadura militar. Como é que foi dar aula naquele período logo após a ditadura militar? Assim, a minha experiência foi muito, assim, bastante complicada, a começar pelo fato de que eu não tive experiência como aluno do ensino superior no Brasil. Eu ganhei uma bolsa de estudos para fazer a minha graduação na Bélgica e era assim, pegar ou largar. E o ano lá na Bélgica começa em outubro, o ano letivo começa em outubro, nós estávamos no primeiro semestre de 1960 e então eu estava ainda no terceiro ano do clássico e eu tive que tomar a decisão de pegar essa oportunidade. Né? E fui lá para a Bélgica, fiz a minha graduação em filosofia, sem inclusive ter concluído o ensino médio aqui no Brasil. Lá na Bélgica eles não têm essas exigências, não tem vestibular, quer dizer, o aluno se inscreve e mostra que veio, e se sair bem ele é aprovado. Mas enfim, eu tive que viajar, passei bastante dificuldades lá no sentido com clima, alimentação, cultura muito diferente, mas nos estudos acabei me saindo bem, inclusive fiz lá o que seria equivalente ao nosso mestrado atual aqui.
E voltei, em 1965, voltei para São Paulo e logo procurei a PUC para me inscrever para o doutorado, que eu tinha gostado da experiência da filosofia e queria dar continuidade aos meus estudos. E nesse ínterim, eu acabei sendo convidado para dar aulas de filosofia na PUC. E peguei bem esse período muito complicado, né? Eu entrei em 66, em 67 já havia muita movimentação, em 68 as coisas ficaram extremamente complicadas. Assim, o ambiente era muito... O senhor chegou a ser ameaçado de exílio? Não, assim, eu cheguei até a ser denunciado para o DOPS, até infelizmente por um próprio colega de faculdade, mas esse colega, ele denunciava tanta gente que ele perdeu um pouco de prestígio lá na polícia. E quando o delegado do DOPS veio à faculdade para nos interpelar, e ele mesmo chegou à conclusão que o colega estava exagerando e que não era bem assim. O diretor também conversou, explicou como era a situação, e aí eu não tive mais aborrecimentos, assim, mas o clima era muito, muito complicado. E ao mesmo tempo os estudantes fazendo uma movimentação muito grande, havia uma luta da parte dos estudantes por causa dos vestibulares, o famoso problema dos excedentes. O candidato era aprovado no vestibular, mas não tinha vaga, então ele ficava aquela turma, os reprovados, os excedentes e os convocados. Essa movimentação estudantil, eles ocuparam a universidade, o nosso curso de filosofia se rebelou contra o modelo do oficial do MEC, fizemos um curso experimental, que depois não foi aprovado, não foi reconhecido, então foi um período muito difícil. Bem, mas isso faz um contexto, né, para a gente caminhar para a pergunta sobre o livro. Quer dizer, nesse período aí, na década de 60, vocês sabem que o Brasil já vinha passando mesmo antes do golpe militar, já vinha discutindo e pensando em fazer uma reforma universitária. Inclusive aqueles assessores norte-americanos, eles já estavam aqui no governo do Jean Goulart, né? Não foi chamado pelos militares. Então havia vários grupos de estudo, estava em vista uma reforma universitária que acabou acontecendo em 1968 pela Lei 5.540, mas aí já um pouco sob a inspiração da Revolução, mas que basicamente manteve aquelas mesmas referências, que é de pegar o modelo norte-americano. Quer dizer, nós estávamos saindo do modelo europeu para o modelo norte-americano, né? Então foi quando se fez a reforma universitária. E todas as universidades, por exemplo, a reforma universitária ela é feita visando as universidades públicas, mas as particulares, elas também, se quiserem o apoio do sistema, elas têm que se adequar. Então a PUC se empenhou em fazer a sua reforma universitária, foi bem esse período de 68 a 70, né, que em 70 vai surgir o novo estatuto, e quando é que se cria o ciclo básico, os departamentos, o sistema de crédito, tudo isso veio no bojo da reforma da Lei 5.540. Então, e nesta altura do campeonato, a minha geração, né, não havia pós-graduação nessa época, né? Eu, por exemplo, o doutorado que eu fiz na PUC é o chamado doutorado direto, eu não fiz curso. Eu me designaram um orientador, eu fiz a pesquisa, o estudo do Mounier, e porque o meu orientador indicado era o professor Franco Montoro, e o Montoro foi indicado para mim porque o Montoro também fez a tese dele de doutorado sobre o Emmanuel Mounier, só que sobre a questão da economia eu fiz mesmo no campo da filosofia. Então, e nesse período então, nós começamos a discutir
a nova universidade, né? Então, uma das exigências da nova universidade, da 5.540, é que os professores tinham que ter pós-graduação, porque até então isso não era exigido. Eu saí direto do bacharelado e fui ser professor universitário, o MEC me aprovou e assim todos os colegas da minha geração. Então, nesse período, nós tínhamos uma grande expectativa com relação ao futuro da educação superior e ao papel que a universidade exerceria na sociedade brasileira. Quer dizer, vocês terem uma ideia que em 66, aqui em São Paulo, só havia 4 escolas de ensino superior. A USP, a PUC, o Mackenzie e a Escola de Sociologia e Política. Só isso. E todas com muito poucas vagas. O meu curso de filosofia na PUC de São Paulo, nós tínhamos um curso unicamente à tarde, 40 vagas. E não tinha conversa, não entrava mais ninguém, assim todos os outros cursos. Depois nós tínhamos, obviamente, a PUC de Campinas, em Campinas. Havia a universidade, a faculdade de Sorocaba, Mogi das Cruzes, Se não me engano, também tinha Santos, Direito de São Bernardo lá nessa época também. Direito de São Bernardo, a FEI, já tinha, né? E que é de São Caetano, né? Enfim, eram pouquíssimas escolas e, de fato, muito poucas vagas para o ensino superior, era um ensino muito elitizado mesmo. Exatamente o impacto da reforma universitária de 1968, já na gestão do Jarbas Passarinho, foi justamente a ampliação das vagas. Foi quando a reforma universitária mudou o sistema de vestibular. Ele deixava de ser seletivo e passava a ser classificatório. Quer dizer, ninguém mais seria reprovado, só se você não comparecesse para as provas e tirasse 0 em tudo, porque mesmo que você acertasse uma única questão, você ficaria lá no rabo da fila. Quer dizer, não tinha reprovação, era assim. Os primeiros colocados ocupariam as vagas. O resto não era excedente, não tinha nada. Então esvaziou muito esse movimento, né? E que aqui no Brasil os estudantes brigavam para entrar na universidade, enquanto que lá na França, em maio de 68, a briga era para sair da universidade, era para criticar a universidade, eles não queriam aquela universidade, né? Mas aqui nós estávamos lutando pela universidade. Então, foi nesse contexto, inclusive, da reforma, que que o Conselho Federal de Educação fez, então, o primeiro parecer para regulamentar a pós-graduação no Brasil, que foi criada, né, o parecer do Valmir Chagas e do Newton Sucupira, que criaram a pós-graduação desse modelo que vocês conhecem agora, que nós estamos aqui hoje fazendo o processo seletivo, né, mestrado, doutorado. Isso tudo foi criado naquela época pelo parecer do Sucupira e do Valmir Chagas. E foi quando, então, a PUC implantou os primeiros programas de pós-graduação na área de educação, e particularmente filosofia da educação, um dos primeiros programas aqui no Brasil, teve uma importância muito grande. E como eu estava em 71, eu, Saviani, nós estávamos defendendo as nossas teses, nós fomos imediatamente chamados para trabalhar na implantação desses programas de pós-graduação. Mas, enfim, e esses programas de pós-graduação em educação, que depois foram se multiplicando na Unicamp, nas federais, em São Carlos, né? Eles começavam a tematizar e a discutir as questões da educação brasileira. E foi justamente esse período em que se discutiu muito aqui no Brasil a questão do reprodutivismo, a famosa teoria do reprodutivismo, de responsabilidade do Bourdieu, do Passeron, do Althusser, dessa turma toda aí, desses intelectuais franceses, da sociologia francesa, que tinha descoberto esta famosa escola dualista e o papel da educação, o papel da educação institucional,
que é um papel ambíguo, ambivalente. Quer dizer, e eles enfatizavam isso, né, que a educação, eles estavam fazendo uma crítica à educação burguesa, dizendo que ela era uma estratégia, na verdade uma hipocrisia, mas uma estratégia para reproduzir a ideologia. O livro do Althusser chama Aparelhos Ideológicos do Estado. Quer dizer, então ele dizia que a escola, os clubes, as igrejas, né, esses equipamentos da sociedade, eles tinham por finalidade reproduzir o pensamento, reproduzir a cultura, né, que a filosofia chama tudo isso de ideologia. Mas só que ao fazer esta reprodução cultural, ela reproduz também as classes sociais. Então ficou aí uma crítica severa à educação classista, né? Quer dizer, ao fazer esta reprodução ideológica, você está mantendo as mesmas relações vigentes na sociedade. Quer dizer, os ricos, os detentores do capital continuam nessa posição e aqueles trabalhadores que só vivem vendendo a força de trabalho ficam na mesma situação. Perfeito, professor. Então vamos elucidar nosso público sobre o objetivo da entrevista, qual a obra que foi escolhida para fazer esse debate, esse grande bate-papo. A obra escolhida foi publicada em 86, chama-se Educação, Ideologia e Contra-Ideologia, e o assunto central da obra refere-se justamente a uma contradição que há no sistema educacional. De um lado, ele reproduz o modelo capitalista, se torna uma ideologia, e por outro lado, há a possibilidade que o professor assinala de uma contra-ideologia, onde que possa ocorrer uma tomada de consciência da classe estudantil sobre o seu papel na universidade e na sociedade brasileira. Para começar, professor, elucidar o nosso público, fala um pouquinho sobre o método marxista de analisar a história, enfim, para que a gente possa entrar nesse bate-papo. Pois não. Então, certamente muitos dos que estarão me ouvindo são cientistas ou candidatos a cientistas, né? E certamente sabem, aprenderam que o grande modelo do conhecimento científico, quando se fala de ciência, o paradigma que nos vem à mente é sempre aquele representado pela proposta do Isaac Newton com relação ao conhecimento do mundo físico. Então, o que nós chamamos, né, o método positivista, de acordo com o qual, né, através dos nossos conhecimentos, da experimentação, da mensuração, nós então conseguimos, né, seguindo este exemplo e este paradigma newtoniano, de conhecer todos os fenômenos da realidade. E isto se tornou a ciência positiva, a ciência moderna, ela se tornou inclusive a instância mais importante da cultura moderna e da cultura contemporânea. Então, segundo esse paradigma newtoniano do conhecimento científico, o real, toda a realidade, todas as coisas são constituídas de objetos que interagem entre si, né, da sua troca de energia, sua troca de influência, segundo leis que são determinadas pela própria natureza. A gente fala de um determinismo universal, né, e justamente o conhecimento científico vai lá e descobre quais são essas leis, por que a água ferve a 100 graus, por que os corpos caem, quer dizer, tudo isso nós vamos descobrindo e descobrimos como se isso fosse propriedades dos objetos. E o mundo seria um sistema organizado de acordo com essas leis da física e que são leis permanentes, que nunca desaparecem, não sabemos de onde vieram, mas uma vez que o mundo está aí, o mundo se comporta dessa maneira. Bem, esse modelo de conhecimento, né, ele veio substituir, após o Renascimento, a visão metafísica do mundo, que era aquela visão do Aristóteles, do Platão, do Santo Tomás de Aquino, né, que achava que o mundo era todo formado de essências,
criadas por Deus de toda a eternidade, né? Então nós sabemos que a ciência vai fazer uma crítica à metafísica da Antiguidade e da Idade Média e vai propor esse novo modelo, que diz o seguinte: nós não podemos conhecer as essências das coisas, nós conhecemos os fenômenos, como as coisas se manifestam. Eu vou lá e posso experimentar, posso medir, posso, sobretudo, quantificar. É por isso que a matemática se transformou na linguagem da ciência. Muito bem, quando esse tipo de abordagem, né, quando nós quisermos fazer um conhecimento científico da realidade especificamente humana, as coisas começaram a dar um pouco de problema. A primeira descoberta, que aí a gente já vai encontrar o dedo do filósofo alemão, o Hegel, né, é a descoberta de que o real, né, o mundo, o sistema de objetos, ao contrário do que nós pensamos, ele não é um sistema estável, permanente. E esta ideia de um determinismo, que o mundo está rodando sempre igual a si mesmo, não é verdade. Então, o Hegel vai colocar, então, que a ciência paradigmática não é bem a física, mas, ao contrário, a história. E que, quando se trata da natureza, nós falamos de evolução. Mas quando se trata da sociedade, nós só podemos falar de história. Ou seja, as coisas não são iguais a si mesmas o tempo todo. A temporalidade envolve uma profunda transformação do real. Esse real vai se constituindo historicamente, né? Não só porque ele está no tempo, não é uma coisa só cronológica, é que ele vai se autotransformando e vai se transformando por uma autocontradição, né? Então ele vai procedendo de acordo com aquele processo de tese, antítese, síntese, essa afirmação, negação, recuperação. Não vamos explicar isso aqui agora, porque senão não vai dar tempo mesmo, né? Mas para mostrar que, se eu quiser compreender algum fenômeno da realidade humana, eu tenho que inseri-lo num desdobramento histórico e não num raio-x geométrico como fazia o Newton. E é isso que o Marx retoma do Hegel. Ele vai recusar, vai criticar a metafísica, a ontologia hegeliana, mas vai manter o seu método. E então é isso que o método marxista vai mostrar, que se eu quiser explicar qualquer fenômeno que aconteceu na realidade da espécie humana, eu tenho que fazer uma explicação histórica. Na verdade, o Hegel estava retomando o Heráclito, que já tinha falado isso lá na origem da filosofia, mas, como Marx diz, eu estou pondo Hegel com os pés no chão, né, para mostrar que a dialética é um processo muito fecundo, mas ele se aplica à realidade social humana. Então, eu, por exemplo, quero explicar a educação, eu tenho que entendê-la que ela tem duas dimensões importantes. Primeiro, é sempre um fenômeno eminentemente social, quer dizer, é uma questão de relação das pessoas humanas, não é uma coisa íntima, individual, lá, da minha consciência particular, mas é um processo profundamente social, e eu tenho que vê-lo na historicidade. Quer dizer, ele não é um fenômeno dado que eu pudesse aplicar os critérios, os dispositivos da física newtoniana. Eu não vou conseguir dar conta das explicações nas ciências humanas de modo geral. Como você bem sabe, você estudou muito isso lá no curso de filosofia. Então, o que aconteceu? Quando o Marx, então, passa a olhar a situação da humanidade, ele enquadra, né, como uma prática social, onde predomina fundamentalmente a prática produtiva, a prática econômica, e como isso vai se desdobrando na história. Então,
vamos dizer assim, são dois elementos fundamentais para a gente compreender a realidade. É a prática econômica, pela qual o homem produza e reproduza a sua existência, e a história, né, que é como que a passarela, né, a trajetória onde esta prática vai se desenvolvendo. Então, toda a explicação científica, na perspectiva do método marxista, precisa levar em conta essa transformação permanente da realidade, sempre de acordo com as leis, então, que vão ser chamadas as leis da dialética, e no caso do marxismo, do materialismo histórico dialético. Por quê? Por que materialismo? Porque está se falando das coisas objetivas, concretas da nossa realidade humana, e não, evidentemente, do conteúdo do pensamento ou de realidades sobrenaturais, como a antiga metafísica via. Perfeito. Exatamente nesta prática pela qual o homem constrói a sua história, então nós vamos assim, constatar bem isso, né? Quer dizer, enquanto que os objetos materiais, lá eles estudados pela física newtoniana, eles têm eles são idênticos a si mesmos. Você pega uma pedra, ela é sempre aquela pedra. Mas quando você entra para o campo das ciências humanas, do conhecimento humano, quer dizer, o que você percebe? Que o sujeito, ele está sempre se fazendo. Quando eu falo de sujeito aqui, eu não estou falando do sujeito no plano psicológico, eu estou falando que nós, enquanto coletividade humana, cultural, quer dizer, nós vamos nos construindo ao longo da historicidade, ao longo do tempo. E o que pode ocorrer nisso? Que nós podemos perder a nossa identidade, coisa que não acontece com a pedra, ela é sempre ela mesma. E então o Hegel, que já teve justamente, que é o atualizador da dialética, ele percebeu isso, que nós corremos muito risco de nos alienarmos, isto é, como ele fala, de perdermos a nossa própria essência, exatamente no sentido, porque pela nossa subjetividade, nós podemos, por assim dizer, sair de nós mesmos. E nos identificamos com outra coisa, que não somos nós. Por isso é que eu fico alienado, quer dizer, é como se eu fosse possuído, ou como se eu me transformasse num outro de mim mesmo. Eu perco a minha própria identidade, eu perco a minha própria essência, para usar o termo clássico da filosofia. Então, se eu quero ser, então, um efetivo sujeito histórico, eu preciso reassumir a minha identidade, ou seja, me desalienar. E o Marx exatamente vai mostrar que uma das principais fontes de alienação que ocorre na relação do homem com a natureza, do homem com seus semelhantes, na atividade prática do trabalho. É aquilo que a gente se aliena, a gente deixa de estar construindo a própria autonomia, a própria identidade, a minha própria personalidade, porque eu estou atendendo os interesses alheios. Então, eu me transformo, na metáfora que o Hegel usou, eu sou um escravo frente do Senhor. Quer dizer, o que é o escravo? Ele perdeu. Todos deveriam ser senhores de si mesmos. E a causa da alienação é justamente a propriedade privada. Isso. E todas as regras das relações de trabalho, né? Quer dizer, então, tem a ver com a propriedade, com a força de trabalho, com a mais-valia, né? E com a destinação dos produtos, dos bens produzidos. E toda essa engrenagem funcionando, ela me coloca como uma peça, põe o trabalhador como uma peça nesse procedimento, e ele deixa de ser o sujeito, deixa de ser o sujeito criador, que é da nossa essência. Bem, este processo, né, ele é provocado pela prática, pelas relações sociais da produção, mas ele é justificado, assim, digamos, teoricamente, subjetivamente, e aí que entra a ideologia.
dizer, então já passo para o conceito de ideologia, quer dizer, que a ideologia é toda essa artimanha, todo esse discurso teórico, né, que a gente faz, conceitual, valorativo, para fazer uma falsa explicação da realidade, da situação concreta. Então, em síntese, eu apresento um discurso no qual eu considero como sendo uma verdade objetiva aquilo que na realidade você fala uma coisa, mas está fazendo a teoria a prática social é uma forma de Então, só que temos que notar o seguinte, todo o nosso discurso, e quando eu falo discurso, não é só o discurso teórico, o discurso escrito, né, mas a minha prática também como discurso, porque tudo que eu faço é uma comunicação, tudo que o homem faz é uma comunicação. Então, todo esse discurso, ele pode ser ideologizado, ele pode ter um viés ideológico. Por quê? Porque todo discurso, toda ação humana, ela se dá como uma atividade subjetivada. Por exemplo, educação, não ficamos torcendo parafuso, nós estamos trabalhando conceitos, valores, padrões culturais, né? Então, isto é normal, isso é produzido subjetivamente. O poste não faz isso, a pedra não faz isso, o gato não faz isso, a árvore não faz isso, somos nós que fazemos. Então, assim, de modo geral, num sentido muito amplo, todo pensamento é ideológico. Por isso é claro que a gente pensa em ideias. Então, ideologia não quer dizer necessariamente que é uma mentira, uma falsidade. O que acontece? O problema está no uso que eu faço dos meus pensamentos, que eu faço dos meus discursos, que eu faço das minhas narrativas, que eu faço da minha prática. Então, da minha religião, da minha ciência, da minha arte, eu posso usar esses conteúdos de uma forma ideológica. Quer dizer, quando eu uso mistificando, né? Então eu pego a religião e pego a religião que ela vai servir para justificar a dominação que eu faço, a alienação que eu imponho, né? Então, quando eu digo para o cidadão assim, olha, tudo bem, você está pobre aí, não tem comida, não tem habitação, não tem vestuário, mas paciência, depois lá no céu você vai ser recompensado. Quer dizer, eu estou criando um artifício mental dirigido à subjetividade dele, né, porque ele é um sujeito que está me ouvindo, e ele vai se deixar convencer por aquilo. Né? Ou então, pegar um outro exemplo, né, aqui no Brasil, por exemplo, aqui não existe racismo. Né? Então você tem um discurso que é todo democrático, né? É uma beleza, mas aí você chega ali na esquina, você discrimina um sujeito de cor. Chega lá no concurso para o emprego, está tudo empatado, mas no final você pega o branco e deixa o negro de fora. Quer dizer, então, ninguém assume isso assim, porque é próprio da ideologia falar uma coisa e fazer outra, entre aspas, né? Quer dizer, mas o que a gente está por trás desse discurso? Como é que eu sei que uma ideologia é minimamente válida e quando ela não é minimamente tem nenhuma validade? É o grau, o alcance de universalidade dela. Quer dizer, porque o que eu vejo na ideologia? Quando eu digo assim, o Brasil é um país democrático, aí eu pergunto, mas para quem que ela é válida? O discurso está dizendo, bom, se é democrático é para todo mundo, somos todos iguais. Só que nós não somos todos iguais na realidade. Então, quando a afirmação é mais válida, é mais abrangente, ela atinge um público muito maior, assim, atinge a humanidade inteira, isto é uma ideologia positiva. Claro que a gente tem toda a nossa fala ideológica, porque nós somos subjetivos,
Mas se o meu discurso, na verdade, corresponde aos interesses apenas de um pequeno grupo, né, então isto é uma manipulação ideológica, porque eu estou defendendo efetivamente os direitos do grupo dominante, mas o meu discurso fala que o direito e o interesse é de todos. Só que não é de todos. Esse que é o grande problema, porque então o que vem a ideologia como falseamento da consciência? Quer dizer, me passa uma mensagem errônea, me convence e eu morro por ela, e eu estou fazendo isso em defesa do interesse de poucas pessoas. Então, assim, a gente é ludibriado. Mas o livro, inclusive, esse meu livro, é muito... A maior inspiração dele é justamente o Gramsci, que é um pensador marxista, mas que chamou a atenção mais para essa possibilidade de uma luta, uma contra-ideologia. Quer dizer, você tem uma ideologia, que é aquele discurso que o poder, os grupos dominantes fazem para convencer os dominados, né? Então, o Gramsci teve a grande contribuição, né? Até porque ele ficou lá na prisão do Mussolini, teve muito tempo de pensar, tinha que escrever nos guardanapos, lá na Alicia, mas ele meditou muito sobre isso e mostrou que não só a educação, mas toda atividade cultural, ela é um terreno fértil para a ideologia, mas ela pode ser também um lugar da contra-ideologia. Agora, professor, falando especificamente da história da educação brasileira, vamos colocar nos últimos 30 anos, 40 anos que seja, a ideologia que se tem na história da educação brasileira é uma ideologia, digamos, universal, que seria válida, ou uma ideologia como falsa consciência? Então, nós estamos vivendo assim, em carne viva, esse processo. Um bom exemplo, né, de um discurso genérico que fala, olha, o caminho é esse, a solução é essa, né? Mas essa solução proposta só está, de fato, atendendo os interesses de um segmento da sociedade. Então, para compreender melhor isso, né, quando nós saímos da ditadura em 1985, né, então que se voltou à democracia, no tempo da ditadura, como eu falo aí no livro, o que predominou foi o que nós chamamos uma ideologia tecnocrática, que vem inclusive do cientificismo. Já a lei tem as raízes lá no positivismo de Newton. Né? Mas o que em suma se dizia? Né? O que importa é que todos nós sejamos tecnicamente competentes, e isso vai resolver todos os problemas do Brasil, etc. e tal, e ninguém pode desobedecer, né? Então, por exemplo, tentaram fazer uma educação tecnocrática, tentaram fazer as universidades grandes empresas, uma ênfase muito grande nas novas tecnologias, né? E assim, não se chama especialista, não se chama pensador, não se chama crítico, apenas tem executivos que exercem as coisas. Quando veio a democratização, que a ditadura se exauriu, em 1982, né, começou a fraquejar, perdeu um pouco o apoio internacional, isso foi um fenômeno latino-americano, não foi só brasileiro. Então veio a democracia, que se simboliza muito bem pela nova Constituição de 1988. E o que se esperava? Né? Quer dizer, era uma volta à democracia, né, a uma sociedade republicana, que era o contrário da ditadura, a gente está saindo da frigideira, vamos pegar, então aproveitar. Mas o que veio ocorrendo, também não só por responsabilidade nossa, mas todo o processo mundial, é que nós entramos no que a gente está chamando o neoliberalismo. Quer dizer, a predominância agora de uma ideologia neoliberal, que é essa que quer tirar o Estado, reduzir o Estado a um Estado mínimo, entregar tudo nas mãos do mercado. Quer dizer, a gente saiu, não é mais voltou na economia clássica, né? Isso, mas não mais com aquele espírito do liberalismo clássico,
que o liberalismo clássico tinha princípios inquestionáveis, a liberdade, a igualdade, a fraternidade, a propriedade. Só que o neoliberalismo, né, elimina, né, as conquistas do liberalismo clássico, que tinham justificado, né, a experiência do estado do bem-estar social na Europa, que era mais ou menos o que nos inspirava. E hoje nós temos um neoliberalismo que, assim, faz um discurso, a retórica é em nome desses princípios, da individualidade, da liberdade, da igualdade, etc. e tal, mas toma uma porção de medidas, né, que restringem essa possibilidade. Então, por exemplo, né, nós estamos vendo aí a lei da Previdência, a lei do limite dos custos, né? Mas é uma curiosidade essa PEC, que em 55 aí, do congelamento, não tem uma linha que diz assim, vamos taxar as grandes fortunas para diminuir a crise, está precisando de dinheiro, vamos taxar os especuladores. Nada disso é feito. Aí o que você faz? Não, vamos corrigir as distorções lá da aposentadoria, do trabalho, vamos aumentar a idade para aposentar. Quer dizer, vai cortar quem tem que pagar o preço, quem tem que sustentar a reforma, vai ser aqueles que já são os mais penalizados. Já os mais penalizados. No entanto, ninguém fala isso, né? O Henrique Meirelles não vai assumir isso publicamente, né? É tudo disfarçado, né? E essa ideologia neoliberal assim, ela é articulada pelos intelectuais orgânicos do sistema, é outra categoria do Gramsci, né? Quer dizer, que é aqui no Brasil muito representado pela mídia. Você vê que fala-se tanto, prega-se tanto, né, que acaba tentando convencer. Não tem aquela frase do ministro da... Professor, tem o ministro da Publicidade do Terceiro Reich que falava que uma mentira contada 1000 vezes... propaganda, desculpa. Uma mentira contada 1000 vezes equivale a uma verdade. Pois é, mas eu diria que no caso da ideologia, ela nem é assim tão assintosa, né? Ela é um discurso que apela para a racionalidade. Não é só um truque, uma estratégia de martelar cara de pau assim, mas de dizer, não, é isso, é o que a ciência diz. Ou então, conforme o grupo, isso é que a religião diz, isso é que Deus quer. Né? Quer dizer, é sempre um discurso marcado por muita lucidez e muita harmonia. Não é um discurso assintoso. Tem que ser diferente, eu quero ser... Não, você vai amaciando, né, para que o outro não tome consciência de que ele está sendo engrupido. Né? Então, o papel da ideologia, ele é um papel assim, ilusionista. Ele procura te convencer de tal modo que você assume. Você não precisa ser pressionado militarmente. Por isso que se chama aparelho ideológico e não aparelho repressivo. Não precisa te pôr na cadeia para você pensar assim. Você é levado e você vê que as pessoas passam a defender aquelas ideias, aquelas propostas, aquelas práticas. Perfeito. Então, acho que em síntese, né, a mensagem do livro é essa, a fundamentação do livro é exatamente mais o pensamento do Gramsci, né, e mostra exatamente que, apesar de todas as limitações, nós podemos aproveitar da educação, colocar a educação a serviço não só da ideologia, mas também da contra-ideologia, né, da produção de uma cultura diferente daquela que está examinando. É óbvio que isso exige de nós uma postura muito crítica com relação àquilo que nós fazemos, o que não é fácil de fazer. Acho que é isso, André. Tá? Perfeito, professor. Uma saudação para toda a comunidade. Gostaria de agradecer ao professor Antônio pela sua contribuição inestimável à nossa comunidade acadêmica, uma grande satisfação, um grande orgulho. Desde já eu deixo o convite para o senhor, pode marcar uma palestra na faculdade, o senhor poder
contribuir pessoalmente lá com o seu conhecimento de educação, de filosofia. Eu acho que a gente podia pensar o seguinte, eu acho que lá pelos meados do ano que vem deve sair a nova edição do livro, né? A gente pode fazer um lançamento lá, fazer uma honra. Seria uma honra. Então a gente vai mantendo contato ao longo do... Perfeito. Quem sabe o começo do semestre, em agosto do ano que vem. Vai ser a nova edição, você tem qual... Então, isso não está definido ainda, né? Mas primeiro eu tenho que terminar, porque aí eu vou... Mas eu tenho várias editoras. Então, no próximo mês estaremos numa outra grande universidade, intelectual. Você agradecer novamente, professor, por essa inestimável contribuição e desejar um Feliz Natal e um próximo Ano Novo para o senhor e para toda a sua família. Muito obrigado, André. Eu também agradeço a oportunidade desse contato e vamos continuar aí nesta luta por uma educação que seja mais compromissada com a construção da contra-ideologia e não apenas em reproduzir as nossas posições ideológicas consolidadas. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.